Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso 19 em diante. Eu quero falar hoje sobre a verdade teológica que nós cremos, amém? Eu quero falar hoje sobre a verdade de Deus e eu quero perguntar a você: o que você acha? A verdade une ou a verdade divide? Quem acha que a verdade une? Levanta o braço. Amém? Quem acha que a verdade divide? Levanta o braço. Os dois estão certos. Porque a verdade tanto une quanto divide. E nós vamos ver agora. Amém? Efésios capítulo 2, verso 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos orar, bota a mão no seu coração. E vamos pedir ao Senhor que nessa noite Ele fale conosco. Vamos pedir ao Senhor que nós venhamos sair daqui de uma forma diferente da qual nós entramos. Vamos pedir que o nosso espírito seja tocado por essa palavra. Vamos pedir que nós sejamos exortados, ministrados e ensinados. Vamos pedir ao seu Espírito Santo que leve agora a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo. E que o teu Espírito fale conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua verdade que divide e que une. Nós queremos, Senhor, saber sobre o fundamento da igreja que é tu, Jesus, na tua pessoa. Nós te pedimos nessa noite a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios 2, e eu já vou me adiantar no próximo texto. Amém. Já vou passar para o João, que é 1 Coríntios 5. Primeira Coríntios, capítulo 5. Nós vimos aqui na palavra do Senhor que, pode deixar lá no texto de Efésios, que Jesus é o fundamento da igreja. Amém? E essa é a verdade teológica que nós cremos. Que Cristo Jesus é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, morreu naquela cruz pelos nossos pecados para que nós tivéssemos salvação e vida eterna. Por isso não existem intermediadores entre Deus e os homens a não ser Jesus. Amém? Essa é a verdade. Mas aí nós nos perguntamos, nós vivemos numa sociedade em que a verdade ela é relativa. Nós vivemos em tempos de relativismo. O que significa isso? Tudo é relativo e nada é absoluto. A modernidade e o desenvolvimento da indústria, o século XXI, mudou totalmente os valores filosóficos, os valores fundamentais, os valores ideológicos, religiosos, e entre eles os valores da verdade. O que é a verdade? Hoje em dia, se você se levantar em favor de uma verdade, você é taxado primeiramente de preconceituoso. Quando na verdade não é. Porque o preconceito, a palavra já diz, preconceito. É quando eu tenho um preconceito de algo que eu não conheço. Mas se eu conheço, eu entendo que aquilo não me serve, e eu digo que aquilo não me serve, eu não posso ser preconceituosa. Porque o preconceito, a princípio, é daquele que ignora ou não tem conhecimento do que está falando. E nós sabemos, como cristãos, que nós estamos aqui nessa terra de passagem, amém? E que nós somos de uma terra celestial, nós somos cidadãos, somos passageiros, peregrinos aqui neste mundo. E essa é a verdade de Cristo. Essa é a verdade teológica que nós aprendemos. E essa é a verdade que nós devemos propagar, mas nós sabemos que nem todas as pessoas estão preparadas para ouvirem a verdade. Se tem uma das características que eu tenho, como enquanto personalidade,
eu falo a verdade. Eu não consigo fingir, nem dissimular. E aqui as pessoas me conhecem, minhas ovelhas mais próximas me conhecem. Quando eu estou triste, eu demonstro. Quando eu estou chateada, eu demonstro. Não consigo dissimular. E se tem algo que eu prezo para as pessoas que eu amo, é poder olhar nos olhos dela e dizer a verdade. Por isso, algumas pessoas não se aconselham comigo e evitam aconselhamentos pastorais, porque eu vou no âmago e eu não falo o que a pessoa quer ouvir, eu falo aquilo que Deus direciona por intermédio da palavra, a verdade. Só que a verdade nos dói. Dói para mim e dói para você também. Às vezes nós não estamos totalmente preparados para ouvir. Mas é certo que é melhor nós chorarmos com uma verdade do que nós sorrirmos com uma mentira. Deus que nos ama, trata na nossa vida por intermédio do quê? Da verdade. Deus trata nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, o Espírito Santo opera quando nós permitimos que Ele nos mostre a verdade que nós estamos vivendo. Amém? Irmãos, nós vimos aqui em Efésios que a verdade do Evangelho é Jesus Cristo e que este é o fundamento de toda a igreja. Nós sabemos que existem muitos sítios arqueológicos na Terra Santa, em Jerusalém, em Israel, e que cada dia são descobertos reis bíblicos que passam a ser personagens históricos, são descobertas moedas de determinados da Babilônia e de tantas coisas que a palavra de Deus fala. Mas se existe um fundamento da nossa fé, e que até hoje a ciência não conseguiu destruir, é a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Até hoje, ninguém, nunca, jamais pôde dizer que encontrou um osso sequer de Jesus. E esse é um dos fundamentos da nossa fé, de que Ele morreu e ressuscitou, de que Ele venceu a morte. Aleluia! E a Bíblia diz que aquele que crer nele não terá o dano da segunda morte. Passaremos dessa vida para a vida eterna. E essa verdade do Evangelho, ela nos dá vida, ela cria, mas ao mesmo tempo ela nos une como irmãos e também nos divide. Ué, mas que loucura! Como assim dividir? Dividir não é aceito, pastora. Nós vivemos em tempos de inclusão. Todos devem ser incluídos. Todos devem fazer parte. Não podemos dividir. Ninguém pode ser excluído. Hoje em dia, ser politicamente correto é você abrir o grupo, abrir a sua casa, abrir a sua vida, abrir a sua essência, aquilo que você tem, aquilo que você é, para todas as pessoas. Porque se você escolher, você vai ser seletivo. E se você for seletivo, você está excluindo. E se você está excluindo, você não está de acordo com o padrão deste mundo. Mas, irmãos, a verdade de Deus, nós gostando ou não gostando, concordando ou não concordando, ela é imutável e inerrante. A palavra de Deus, ela é uma só. Aleluia! Porque a verdade une. Porque aqueles que confessam, que professam e creem na mesma fé, um só batismo, um só Senhor, tem o quê? Comunhão de púlpito e de altar. Aleluia! E por que a verdade divide? Porque aqueles que não creem em um só batismo, em uma só fé e um só Senhor, automaticamente se dividem daqueles que vivem a verdade do fundamento de Cristo. Mas a filosofia desse mundo é: todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Isso não é a verdade, isso não é o fundamento. A única coisa que leva a Deus é você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, se batizar, nascer numa nova vida e então viver os caminhos, os princípios da palavra de Deus. Todas as religiões são boas. Mentira! Porque todas as religiões que existem hoje no mundo, a exceto do cristianismo, elas tiram a divindade de Jesus. Islamismo. Jesus é um profeta menor do que Maomé.
E a vontade de Deus é que sejam mortos todas aquelas pessoas que não professam a fé islâmica. E aqueles que matarem ou morrerem irão para um céu, uma salvação, onde terão inúmeras virgens que serão possuídas constantemente. Espiritismo. Jesus o que é? Um anjo de luz, um espírito evoluído, que morreu, reencarnou, mas nada mais do que isso. E assim todas as religiões que nós fomos pegar e fomos estudar, quem é Jesus, à luz dessa palavra, elas roubam a divindade de quem é Cristo. Então nós dizemos herege e não podemos aceitá-la. Porque a igreja tem um fundamento, Efésios 2:20. Qual é o fundamento? Cristo Jesus é a pedra. Aleluia! E como Jesus é a pedra, a doutrina falsa não tem lugar no meio da igreja. É por isso que nós só podemos crer num culto ecumênico quando nós tivermos uma comunhão de fé, de altar e de batismo. Como podemos ter comunhão com aqueles que não creem nos preceitos que nós cremos? Bah, a pastora está sendo radical, o evangelho é radical. O evangelho me diz que se eu for morna, eu serei vomitada. Ou eu sou quente, ou eu sou fria. A carta em Apocalipse da igreja da Laodiceia dizia que eles seriam o quê? Vomitados. E conta a história que essa igreja, que na cidade em que havia essa igreja, havia uma praça. E nessa praça tinha uma ponte. Uma fonte, me desculpa. E era uma fonte muito bonita, onde corriam muitas águas. E da direita corria água fervendo e da esquerda água fria. Então as águas se encontravam. E quando as pessoas iam beber, elas vomitavam. Quem aqui já bebeu água morna? Aquela que a gente deixa no carro, né? E que é prejudicial agora para a saúde, porque o plástico tem o BPA, que aquecido ele solta. A gente não pode beber e nem aquecer nada no micro-ondas por causa do plástico do BPA. Aviso de utilidade pública. Estou errada, doutor? Estou certa, né? Mas quem aqui nunca bebeu água morna? E quando a gente bebe, dá aquela ânsia de vômito. Quem já teve essa experiência? Todos nós. E assim também eu trago essa verdade para a nossa vida espiritual. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Aquele que aceita qualquer coisa e que todo mundo é irmão e que tudo é bom e que todos os lugares levam ao céu? Ou um cristianismo de uma doutrina verdadeira, que Cristo é o fundamento e que se eu não me arrepender dos meus pecados, não confessar e não morrer para mim mesmo, eu não vou alcançar a vida eterna? Que cristianismo nós estamos vivendo? Uma religiosidade onde eu venho na igreja por um descargo de consciência e continuo vivendo uma vida podre e imunda, envergonhando o nome de Cristo? Ou um cristianismo que tem me transformado? Tenho sido uma pessoa de princípios, uma pessoa de valores, uma pessoa que aceita ouvir a verdade. Eu vou fazer uma coisa que a igreja detesta. Olha para quem está ao seu lado. E pergunta, você aceita ouvir a verdade? Eu sei que a igreja detesta isso. Mas é uma forma de a gente chamar a atenção para o contexto do que nós estamos falando. É difícil nós ouvirmos a verdade e é difícil nós pregarmos a verdade. Porque ela vai unir ou ela vai excluir. Essa noite, pessoas vão sair daqui com uma decisão no seu coração. Se apartar deste lugar, porque não gostaram daquilo que ouviram, ou foram confrontados, ou incomodados, ou constrangidos, e vão dividir. Ou vão sair daqui convictos de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! E que somente nele há salvação, e que se eu desejo viver uma vida cristã de verdade, eu preciso estar imergida na doutrina da palavra de Deus. Que doutrina? Gênesis a Apocalipse. Não doutrina de homens, porque nós sabemos que tem muitas igrejas que têm doutrinas de homens. Mas nós devemos buscar, é por isso que você precisa buscar a palavra de Deus. Para que você, a Bíblia diz, em vão façam vocês
reféns de doutrinas e vãs subtilezas que são de homens e não de Deus. Como é que vocês vão julgar isso aqui que eu estou pregando nessa noite, se isso é verdade ou isso é mentira, se vocês não leem as Escrituras? Como é que vocês vão emitir um juízo de que realmente a pastora está certa ou a pastora está errada? Ah, a pastora está errada? Sim, eu sou humana. Quantos líderes religiosos, quantos mercenários, quantos falsos profetas existem? Não só no cristianismo, no espiritismo, no judaísmo, no islamismo, na medicina, na advocacia, na odontologia, na psicologia, no militarismo, na educação. Todas as áreas existem pessoas que professam a verdade e pessoas que professam a mentira. Mas a Bíblia disse que Ele não nos deixaria órfãos e que Ele nos enviaria um Espírito, o Consolador. O Espírito da verdade que habita em mim e você. E todas as vezes que você tem dúvida quanto a algo que é dito ou falado, você pode consultar o seu melhor amigo. Ele se chama Espírito Santo de Deus. Quando eu era jovem, eu tinha muita raiva de um pastor específico, porque ele falava coisas que me confrontavam. Só que no meu íntimo eu sabia que era verdade. Então eu tinha raiva, mas eu gostava dele ao mesmo tempo. Não sei se você consegue me entender. Eu saía braba da igreja, mas eu voltava feliz. Porque a palavra tinha produzido algo no meu interior. E é isso, é esse evangelho, é esse fundamento que une ou divide. E a palavra de Deus nos diz que a verdade separa o que é verdadeiro do falso. O que presta do que não presta. O que crê do que não crê. O que é legítimo do que é ilegítimo. O que verdadeiramente busca daquele que não busca. O que quer ou o que não quer. O evangelho é um divisor nas nossas vidas, irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos sonda. E a Bíblia diz que ela separa juntas e medula, alma e espírito. Lá onde na psicoterapia o nosso psicólogo não consegue entrar, sabe? Aquele buraco lá. Daquela dor, daquele trauma, daquela vivência. O homem quer acessar, mas não consegue. Porque a Bíblia diz que só a palavra de Deus, aleluia, penetra no íntimo e produz o quê? Frutos dignos de justiça. Quantas pessoas dizem que amam a Deus nesta igreja? Na igreja do Brasil, na igreja do mundo, milhares. E quantas de fato amam a Deus? Aquelas que obedecem. O evangelho é fácil, ele é simples, mas ele é verdadeiro. A Bíblia diz, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Então nós precisamos ser honestos e nos ajoelharmos e chorarmos e dizer, Senhor, me perdoa, porque eu ainda não te amo. Eu desejo te amar, mas eu não te amo, porque quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu não te obedeço. E que existe um desejo de amor em mim, mas ele ainda não se concretizou. Porque a palavra de Deus diz que quem ama, obedece. Irmãos, de boas intenções o inferno está cheio. Nós precisamos ser pessoas de atitudes. Aleluia. Retidão, caráter, honestidade, verdade. É isso que é viver o evangelho. Vamos buscar 1 Coríntios, uma exortação que Paulo faz à igreja, para que a igreja deixe a impureza. E ele exorta a igreja, 1 Coríntios 5, 9, diz assim, 9 e 13. Já por carta tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente,
ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu que julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Amém. Aqui, irmãos, Paulo está fazendo uma advertência à igreja, que é uma realidade há tantos anos e anos atrás, e parece que a realidade da igreja, ela não prospera. Quantas vezes nós temos pessoas que vêm ao culto, ouvem a palavra, tomam a decisão de se batizar, mas não conseguem mudar as suas práticas e as suas atitudes. E se professam ao nosso redor como irmãos. E Paulo aqui está dizendo, cuidado, eu não estou falando com aqueles que estão lá fora, mas eu estou falando com aqueles que estão aqui dentro. Tenham uma vida de acordo com a palavra de Deus. Uau! Duro, duríssimo. Mas quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Deus é amor, e a maior prova do seu amor é o livre-arbítrio que Deus dá ao homem. Nós somos seus filhos e Ele nos dá livre-arbítrio. O que é isso? Ele respeita a nossa decisão. Eu admiro Deus, porque eu não respeitaria a decisão dos meus filhos sabendo que eles estão errados. Eu ia impedir, eu ia encher de cadeado a porta, eu ia botar uma coleira, eu ia dar uma surra, mas eu não ia deixar eles se jogarem num precipício. Mas Deus nos ama e nos respeita a tal ponto que nós decidimos o caminho que nós queremos tomar. Deus está dizendo, divórcio, caminho de morte. Quer tomar? Toma. Deus está dizendo mentira, caminho de engano. Quer ir por esse caminho? Vai. Roubar. E assim o Senhor vai dizendo. Os verbos, os mandamentos, a origem lá dos mandamentos, a origem do verbo, do sufixo, ela está no indicativo e não no imperativo. Você sabe qual a diferença de um verbo no indicativo para o imperativo? O imperativo ordena ali, ó, professora de português. Quer explicar, prof? E o indicativo? Indica. Imperativo ordena, indicativo indica. Os mandamentos estão no indicativo, significa que Deus está dizendo, atenção, não vá por esse caminho, se você for, você vai se dar mal. Mas quantas vezes nós consideramos mais um conselho de uma pessoa que não serve a Deus do que a própria palavra? Quantas vezes nós buscamos conselho em refúgio, em qualquer um, no vizinho, naquele que vai ouvir, vai dizer o que eu quero ouvir. Quando eu era jovem, eu era bem malandrinha, eu sabia quem da minha casa ia me apoiar em qualquer circunstância. Minha avó, meu pai, minha mãe não era, mas com a minha avó eu tinha crédito. E aí, quando a gente precisa ouvir um conselho que a gente sabe que é aquele que a gente quer ouvir, a gente procura a pessoa que passa a mão na cabeça. Óbvio. Então eu ia lá na minha avó, avó, tal e tal coisa, o que tu acha? Tu acha que eu faço assim ou assim? E a minha avó sempre avalizava aquilo que eu fazia. E eu saía satisfeita, porque afinal de contas, alguém estava concordando comigo. Manipulação. O nome disso é manipulação. E quantas vezes nós queremos manipular circunstâncias, manipular pessoas, mas não queremos ouvir a verdade do fundamento de Cristo, que é um só, a sua palavra. Eu vou orar para ver se eu estou certa ou se estou errada. Não, só um pouquinho. Antes de orar, vamos ver o que a palavra diz. Qual é a circunstância? O que a palavra diz? Pode ou não pode? Não pode, não ora. Obedece.
Princípio está na palavra, não é para ser orado, irmão. Princípio é para se obedecer. Mas nós gostamos de espiritualizar as coisas, porque aí eu manipulo. Eu falo, Deus falou comigo. Será que Deus vai falar com você para você quebrar um princípio? Vai ou não vai? Não, porque Deus não se contradiz. A Bíblia diz que Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Então, se a palavra de Deus tem princípios, é baseado nos princípios que eu vou agir. Eu posso orar sobre oportunidades, eu posso orar sobre circunstâncias, eu posso orar sobre coisas que eu não tenho resposta, mas sobre aquilo que a Bíblia me diz, que é certo e errado, eu não oro, eu baixo as orelhas e obedeço. Para quê, irmãos? Para a salvação, para a edificação, para que na igreja não venha se transformar como nós lemos aqui. Diz que é cristão, mas não obedece. Tem status de irmão, mas na verdade de irmão não tem coisa nenhuma. E Paulo diz, esses malfeitores, olha como a palavra de Deus é dura. Aqui na minha versão, diz o seguinte, na minha versão, diz o iníquo. Sabe quem é o iníquo? É o que ouve, conhece e não obedece. Por isso que a gente fala, Senhor, perdoa as minhas iniquidades. Por quê? Porque eu conheço a palavra, eu não obedeço, eu me torno iníqua. O ímpio, o que é o ímpio? O ímpio está lá fora. O ímpio, Deus cuida. A gente não tem nada que ver com o ímpio, nós temos que ver conosco que estamos aqui dentro. Que estamos aprendendo uma doutrina pura, uma doutrina verdadeira do Evangelho de Cristo. Porque a pastora é teóloga. Não. Porque a pastora é boa, não é a pastora, é a palavra. Deus usa uma mula, uma pedra, uma prostituta, Deus pode me usar para falar com você nessa noite. Não é o que nós somos, mas é a sua palavra que produz vida. E frutos dignos de justiça. Quais são os frutos de justiça? Arrependimento. Nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos obedecer a sua palavra. E a palavra de Deus vai dizendo, aqueles que estão no seio da igreja e são impuros, vive com lascívia, vive com pensamento impuro. Vai orar, passa o ombro, passa a mão no ombro da irmã, pega no cabelo. O que é isso? Impureza. A Bíblia está sendo clara. Avarento. Não contribui, não colabora, não dizima, não oferta, não ajuda o necessitado. Avareza. A Bíblia segue falando, idolatria. A idolatria não é só de santos, irmãos. Se bem que a idolatria de santos a Bíblia condena. Sabe, se tem uma das mulheres que eu amo na Bíblia é a Maria. Eu tenho duas Maria. Maria Fernanda, Maria Valentina. E se fosse menina seria Maria Antonella. Porque eu amo Maria. Existe uma mulher mais de fibra do que essa? Não existe. Você acredita que é uma mulher em pleno século? Quantos séculos atrás? Se o anjo viesse hoje, quem aqui acreditaria? De nós mulheres. E ela creu. E não só creu, como foi fiel. E obedeceu ao Senhor. E teve a maior tristeza que eu acredito que uma mãe pode ter, é ver seu filho morrer numa cruz. Você tem ideia do que Maria passou? É uma mulher que nós devemos honrar, mas nós não devemos idolatrar. Porque ela veio, morreu. Maria ressuscitou? Não. Então nós não podemos orar para Maria. Porque a Bíblia diz que quando eu oro por alguém que morreu, estou cometendo o pecado da necromancia. Falar com mortos. Onde está isso? Bíblia, Deuteronômio, Levíticos. Estou inventando? Não. Palavra de Deus. Pastora, mas eu não oro para santos, então eu não sou idólatra. Não sei. Porque a Bíblia também diz que a idolatria é tudo aquilo que rouba a primazia de Deus no meu coração. O que vem em primeiro lugar na sua vida, será que é Deus?
Ou é um filho? Ah, é meu filho. Deus o livre, meu filho. Então você é um idólatra. O que vem em primeiro lugar na sua vida? Ah, é o trabalho. Então você é um idólatra. A idolatria é aquilo que nós adoramos como Deus. E às vezes nós não percebemos. Às vezes nós nem temos consciência de que existem ídolos no nosso coração. Ah, eu não vou no culto na terça, porque a terça é o único dia que eu tenho para ir no meu Pilates. Glória a Deus pelo seu Pilates, amém? É muito bom. Eu estou só dando um exemplo. O Pilates é um ídolo no seu coração. Porque ele acaba roubando a primazia daquilo que é a comunhão com Deus, que é o culto. Culto vem do prefixo de cultivar, cultivo da terra, vem de serviço. De cultivarmos a Deus e de Ele estar presente no nosso meio através da diaconia. Amém? Então, irmãos, essa noite, quando Deus vai falando, essa palavra veio primeiro para mim. Porque Deus veio falar se eu sou impura. Mandou analisar meu coração. Deus veio me perguntar se eu sou avarenta. Mandou olhar o que eu tenho feito com os recursos que Ele tem me dado. Deus tem perguntado se eu sou idólatra. Glória a Deus pela UAD Kids. Porque quando eu pergunto para os meus filhos assim, qual a coisa que a mãe mais ama no mundo? Eles olham para mim. Primeiro Deus, depois nós. Amém. Mas é que Deus está fora do mundo. Eu explico para eles. Deus está fora, Deus não está no mundo. Ele é onipresente, onisciente. Amém? Mas as crianças já entendem o que é a primazia. E por que nós não entendemos? Porque somos tão duros em aceitar. E a palavra segue dizendo, os maldizentes. Tem coisa pior do que pessoa que fica o tempo inteiro murmurando, maldizendo, reclamando de tudo. Vai abrir a janela não abre e reclama. Vai fechar a porta faz barulho, reclama. Vai fazer uma comida, quer arroz, não tem arroz, reclama. O tempo inteiro maldizendo, maldizendo, maldizendo. De uma mesma fonte não pode correr água amarga e doce. Palavra de Deus. E a palavra segue dizendo, os beberrãos. Aí cada um, eu sei que é um assunto bem delicado, mas que diferença existe entre o cristão e aquele que enche a cara? Será que como templo do Espírito Santo que habita em nós podemos nos encher? Nos encher com vinho? Com álcool? Com cachaça? E a palavra segue dizendo, roubador. Aquele que mente, aquele que engana, aquele que distorce. E a Bíblia diz, expulsai do vosso meio esse malfeitor. Expulsa. Olha o que Paulo diz. Abre a porta da igreja e manda embora. Porque está se dando um status de irmão, quando na verdade não os tem. O que Deus deseja de nós, irmãos? Transformação. O que Deus deseja? Que nós sejamos como Cristo. Como os discípulos eram identificados? Eles tinham uniforme? Os discípulos tinham uniforme? Não. Eles tinham crachá, credencial? Tinham todos a mesma aparência? Não. Como é que eles eram identificados? Que olhavam e diziam para ele, tu aí, Maurício, tu fala que nem o Galileu. E tu caminha que nem ele. Eu acho que tu é um deles. Aleluia. Os discípulos, eles eram identificados porque eles se pareciam com o jeito de falar, de agir, de caminhar, de falar de Cristo. Esses eram os discípulos. E nós, às vezes, parecemos mais discípulos de Satanás do que de Cristo. Pela forma como nos portamos, como andamos, como falamos e às vezes até como nos vestimos, misericórdia. Principalmente as irmãs, né? Os homens, graças a Deus que os trajes são mais recatados. Mas as irmãs, meu Deus, às vezes dá vontade de dizer, você veio para a igreja ou para uma boate. Irmã, não leva mal, mas a casa de Deus nós temos roupas, trajes como nos portar. Para que o nome de Deus seja glorificado. Amém?
Porque a Bíblia diz que em nosso meio tem o quê? Impuros. E muitas vezes nós estamos com uma roupa que o impuro lá do irmão, em vez de estar prestando atenção no culto, está olhando para a irmã. E nós estamos sendo pedra de tropeço para quem está ao nosso lado. Verdadeiro discípulos. Aqueles que professam os valores de Cristo. Aqueles que erram, não querendo errar, erram querendo acertar. Aqueles que desejam atingir o alvo. Qual alvo? Cristo Jesus, fundamento da igreja. Aqueles que se posicionam. Aqueles que não aceitam que os filhos participem de festa de Halloween. Ai, é só uma brincadeira. Para quem não tem discernimento espiritual é uma brincadeira. Mas para quem tem olhos espirituais e sabe o que é liberado de espírito sobre a vida das crianças, protege os seus filhos. Aqueles que não permitem videogame com sangue, com morte, com tiro. É só um jogo. Será que é só um jogo? O que é esses adolescentes que estão matando aí nas escolas? Vai lá, entra na casa deles, vê se não tinha 500 videogames de tiro, sangue e morte, tiro, sangue e morte, tiro, sangue e morte o tempo inteiro. Porque aquilo que sai da gente é o que está habitando no interior do nosso coração. Nós fomos chamados a ser uma igreja radical. Aleluia! Porque o evangelho ele é radical. O evangelho ele é confronto. Ele é confronto das 9 da manhã às 10 da noite. Ele é confronto. Ele mostra quem nós somos e mostra o que Deus deseja que nós venhamos a ser. Ele é um espelho que reflete a nossa vida. E glória a Deus por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós desejamos, anelamos viver a verdade. Aleluia! Talvez nós não tenhamos ainda alcançado o alvo. Talvez nós não tenhamos conseguido chegar aonde Deus quer que nós venhamos chegar. Mas nós estamos aqui numa verdade que nos une. Porque temos um fundamento de fé, um só Senhor, um só batismo. Uma comunhão de púlpito e de palavra. Não estou falando de doutrina de homens, estou falando de palavra. E é essa verdade que une e separa. É essa verdade que nessa noite muitos vão sair, vão voltar. E muitos vão sair e nunca mais vão voltar. Porque ela separa o verdadeiro do falso. O santo do profano. Aleluia. Irmãos, nós não podemos dar lugar ao diabo. Pai e mãe têm o pulso dos seus filhos nas suas mãos. Não brinca com coisa séria. Não deixa é só um pouquinho, não tende só um pouquinho. Meu filho não vai se contaminar. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar dos outros deuses. Aleluia! Geração santa. É isso que nós vamos pregar para os nossos filhos, é isso que eles aprendem, é isso que nós queremos neste lugar. Famílias que vivam de fato aquilo que preguem. Que não se prostrem diante de outros deuses. Que não aceitem o pecado como natural. Eu recebo os pais que dizem, pastora, mas é melhor eles fazerem sexo aqui na minha casa do que na rua. E ainda eu penso, ainda tem coragem de me falar isso? É natural uma juventude transante antes do casamento? É natural. Para aquele mundo é, aqui nessa palavra não. Que os nossos filhos são santos e separados. Aleluia! Eu amo a Deus, pastora. Eu amo a Deus. Aí faz vídeo, faz pôster, faz não sei o quê. E viaja com o namorado, e faz, acontece, fuma um baseado. Mas eu amo a Deus. Falso do verdadeiro. Afastai esse malfeitor. Rua, cage. A igreja é um lugar de santidade. A igreja é um lugar de decisão. A igreja é um lugar de escolha. E é porque nós amamos a verdade que nós pregamos a verdade. Nenhum de vocês aqui, para nós, é mercadoria. Por isso nós não nos vendemos. Não importa o valor do seu dízimo nem da sua oferta. Nós pregamos a verdade. Você pode ser o maior dizimista dessa igreja. Se você não viver dentro da verdade, nós convidamos a você a escolher que caminho você quer seguir.
Porque a Bíblia ela é clara, direita ou esquerda. Deuteronômio 28, escolhei hoje a quem sirvais. Se ao Senhor ou a Baal. A quem nós queremos servir, igreja? Porque estamos sentados aqui nessa noite. Porque congregamos. Porque nos reunimos. Por quê? Porque temos um fundamento de fé, que é Jesus. Somos um corpo, aleluia, que Ele é o cabeça. Estamos sujeitos, aleluia, à sua vontade, à sua autoridade, queremos viver na sua essência, a sua palavra. É difícil, irmãos. Temos personalidade, temos temperamento, temos um histórico de trauma. Temos dificuldades na nossa vida pessoal, temos problemas de intelectualidade, temos transtorno de personalidade. Tem o pecado, o diabo, a carne, os homens, meu Deus. Tudo isso milita contra nós. Mas temos um Deus bom, que morreu naquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Temos o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E temos as Escrituras, que são palavras de vida eterna. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. Decidi no meu coração não pecar contra ti. O pecado é decisão. Por isso que a Bíblia diz, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que for afável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Porque o pecado começa aqui, ó. Ninguém sai e peca, saí e pequei. Não. Você começa a pensar aqui, matutar, vou fazer ou não vou fazer? Estou com vontade ou não estou com vontade? Pensando bem, né? E o pecado começa aqui. Daí ele desce para cá. E depois que desceu do coração, ó, sai pela boca. Cercas de proteção. Fuja da aparência do mal. Tente viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para que o nome de Deus seja glorificado e você seja vencedor. Porque quem já viveu no Santo dos Santos, experimenta o amargo do pecado, cai lá embaixo. E o diabo vem e te acusa, pecador, imundo, não honrou a Deus, tu. E ele vai. É ou não é verdade? É verdade, sim. E a gente se sente cada vez menor. E não consegue mais sair daquele ciclo que nós entramos. Então, irmãos, nessa noite, eu quero que essa palavra venha ao teu coração. Aleluia. E que você encontre verdade de Cristo, de fundamento no seu coração. Que você decida nessa noite, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu confesso, todos nós aqui temos pecados. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona, encontra o quê? Graça e misericórdia. Nós só precisamos ter uma decisão nessa noite. Abandonar os nossos erros. Abandonar o nosso pecado. Abandonar as coisas que nós fazemos e que entristecem o Espírito Santo de Deus. Abandonar. Nós não podemos abusar da graça de Deus. Hoje nós, graças a Deus, nós temos a graça, é lei e evangelho, nós vivemos a graça do evangelho, mas Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio para cumprir. É por isso que nós precisamos observar os preceitos que Jesus nos deixou acerca de doutrina, de fé. Sabe para quê, irmãos? Para que nós possamos ter créditos diante de Deus, diante das pessoas. Para que o seu chamado, o meu chamado, possa ter peso de glória. Aleluia! Você precisa viver em santidade se você quer viver uma vida cristã de verdade. Escolha obedecer, porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vou chamar a Maiara e o Henrique, amém? E eu quero te convidar nessa noite, igreja. Essa noite vai vir um romper sobre aquelas pessoas que decidirem ter uma mudança radical de vida. Passar do frio para o quente, aleluia, diante de Deus. Abandonar a mornidão. Abandonar a contenda, a discussão, o mal dizer, o mau testemunho. E decidir entrar diante de Deus em verdade e novidade de vida.
Essa noite é a noite de nós deixarmos aqui nesse altar, sabe o quê? Ídolos. Que quando você não entrega para Deus um ídolo, sabe? Deus vai lá e arranca. Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por quê? Porque aquilo era um ídolo no seu coração. Então Deus tem que tocar. E quando Deus toca, dói. Então, irmãos, vamos tomar uma decisão. A quem nós queremos servir? Aleluia. Nós não vamos dar lugar para os malfeitores neste lugar. Por palavra de Deus. A igreja vai excluir. Não, a igreja não vai excluir. O Espírito Santo vai separar o que é verdade do que é mentira. Deus vai unir aqueles que estão no mesmo propósito e vai separar aqueles que queriam brincar de igreja. Irmãos, Jesus está batendo as portas e a igreja está brincando. A Bíblia diz que quando tiver gritos de horror, rumores de guerra, pobre das mulheres grávidas naqueles dias, diz a palavra. Jesus está voltando. E nós somos a sua noiva. Você quer subir ou você quer ficar? Eu não estou fazendo terrorismo. Eu estou pregando a verdade. Ai, pastora, não vai ficar ninguém na UAD. Não importa. A Bíblia diz que Deus vai cobrar dos pastores a vida de cada um. E aquilo que foi pregado como verdade ou como mentira. Vocês querem chorar com uma verdade? Essa é noite de chorar. Vocês querem rir com uma mentira? Vivam como vocês continuam vivendo. Não precisa mudar nada. Deus aceita como nós somos. Claro que Deus aceita. Deus ama. Maior mentira teológica. Deus ama o pecador. Não, Deus não ama o pecador. Deus ama o ser humano, mas Deus não ama o pecador. Deus ama o santo. Ele nos chamou a sermos como Ele. A sua imagem e semelhança. Puro, santo, íntegro. Aleluia. Cheio de vida de Deus. Tem pessoa aqui que não abre a Bíblia em casa, que não lê a palavra, que vive na frente da televisão das 8 à meia-noite e não abre a palavra, não lê. E aí vai viver do quê? Da carne, óbvio. Vai frutificar o quê? Nada. Vai ter um ministério de quê? De zero. Irmãos, nós precisamos tomar uma postura diante de Deus. Eu estou sendo profeta de Deus aqui nessa noite. Vamos ajustar a nossa vida. Vamos viver de acordo com aquilo que Deus quer que nós venhamos viver. Vamos confessar e abandonar. Dizer, Deus, eu gosto da prostituição. Eu gosto do sexo. Mas eu não posso viver isso. Porque eu sou solteiro. Eu não sei, porque eu sou casado. Eu não quero viver na pornografia. Confessa, irmão. A Bíblia diz, Isaías 1:18. Deus criou o sexo para o casamento, amém? Sexo é uma bênção entre marido e mulher. Bem abençoado o leito sem mácula, é isso que diz a palavra. Isaías 1:18. Vem e confesse os vossos pecados, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, ficarão brancos como a alva e como a pura lã. E se eu for falar a quantidade de pecado aqui, meu Deus, eu não vou acabar. A começar pela minha própria vida. Nós precisamos nos consertar diante de Deus. Nós precisamos escolher que caminho nós queremos seguir. Que tipo de família você quer? Que tipo de pai de família você quer ser? Que tipo de mãe de família você quer ser? Que tipo de trauma você quer que os seus filhos carreguem e amanhã eles repitam os mesmos erros que você repetiu no passado? Porque você não muda. Que você é cristão aqui dentro. Aqui dentro você é o melhor pai do mundo, a melhor mãe. Mas sai lá fora e vira um diabo encarnado. É sério, é sério. Mas se você soubesse as coisas que eu escuto nos gabinetes pastoral, as coisas que eu aconselho, irmãos, é inacreditável. Nós precisamos mudar de vida. Essa é a noite da gente sacudir a igreja, irmão. É a noite da gente se lavar no sangue de Jesus. Aleluia, lavar nossas vestes, pegar nossa imundície, ó, e pedir, Senhor, pelo amor de Deus, apaga esse pecado de mim. Eu confesso e eu vou abandonar. Mas eu quero encontrar a misericórdia, a compaixão, a graça. Ativa dentro de ti o Espírito Santo.
Ativa diante de ti o ministério que Deus tem, o teu chamado. Quantos de nós aqui estamos perdendo tempo só com coisas que vão ficar? Dinheiro, boleto, conta para pagar, imposto. E a gente só pensa nisso. E as coisas espirituais, não se vê mesmo. Não se vê, mas é o que um dia, quando Jesus vier, ou quando nós partirmos lá na eternidade, é o que nós vamos receber como recompensa. O que você quer? Partir com Cristo? Ou viver na igreja e acordar no inferno? A Bíblia diz que é como abrir e piscar de olhos. Vamos nos arrepender, igreja. Vamos nos colocar em pé. Amém?